Aleluia! A sua vitória é a vitória de Deus. Deus torce por você e Ele diz, você é mais do que vencedor. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi para Siquém, onde estavam seus tios e todos os parentes de sua mãe, e disse a eles, perguntem aos homens de Siquém, o que vocês preferem que 70 homens reinem sobre vocês, isto é, todos os filhos de Jerubaal, ou apenas um homem? Lembre-se de que eu também sou da família de vocês. Os parentes de sua mãe discutiram o assunto com as autoridades de Siquém e eles optaram por Abimeleque, argumentando, afinal ele é um dos nossos. Eles deram a Abimeleque 70 peças de prata do santuário de Baal-Berite. Com esse dinheiro, ele contratou o serviço de um bando de marginais. Ele foi até Ofra, na casa de seu pai, e matou seus meios-irmãos, filhos de Jerubaal. Matou todos os 70 sobre uma rocha, menos o mais jovem, Jotão, que conseguiu se esconder. Foi o único sobrevivente. Todos os líderes de Siquém e Bet-Milo se reuniram debaixo do carvalho, perto da coluna de Siquém, e coroaram Abimeleque rei. Quando deram a notícia a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e discursou. Ouça-me, líderes de Siquém, assim Deus ouvirá vocês. Um dia as árvores decidiram ungir um rei para si. Disseram à oliveira, reine sobre nós. Mas a oliveira respondeu, acham que vou deixar o meu azeite, que honra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha, reine sobre nós. Mas a figueira respondeu, acham que vou deixar a minha doçura, os meus frutos que dão água na boca, para dominar sobre as árvores? As árvores então disseram à videira, venha, reine sobre nós. Mas a videira respondeu, acho que vou deixar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente as árvores disseram ao espinheiro, venha, reine sobre nós. Mas o espinheiro disse às árvores, se vocês realmente desejam que eu seja o seu rei, refugiem-se na minha sombra. Mas se não quiserem que saia fogo do espinheiro e queime até os cedros do Líbano. Agora ouçam, vocês acham que fizeram certo coroando Abimeleque rei? Acham que respeitaram Jerubaal e sua descendência? Deram a Gideão o que ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a própria vida e os libertou da opressão dos midianitas, mas vocês acabam de traí-lo. Vocês massacraram seus filhos, 70 homens sobre uma rocha. Vocês coroaram Abimeleque, filho da sua concubina, rei sobre os líderes de Siquém, só porque ele é parente de vocês. Se acham que honraram Jerubaal, então comemorem com Abimeleque e que ele se alegre com vocês. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo. Ou saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Milo para queimar Abimeleque. Depois desse discurso, Jotão fugiu para se salvar. Foi para Beer e fixou residência ali, porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque reinou sobre Israel 3 anos. Então Deus provocou um atrito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que começaram a agir traiçoeiramente contra ele. A violência voltou-se contra ele. O derramamento de sangue dos 70 irmãos, filhos de Jerubaal, caiu sobre Abimeleque e os líderes de Siquém que o ajudaram no massacre. Os líderes de Siquém puseram homens de emboscada na subida das montanhas para assaltar os viajantes. Mas Abimeleque ficou sabendo. Neste meio tempo, Gaal, filho de Ebed, chegou com seus parentes para residir em Siquém e conquistou a confiança dos líderes da cidade. Na época da vindima, foram para o campo pisar as uvas e fizeram uma festa no santuário do Deus deles, um banquete com muita comida e bebida. A certa altura, começaram a criticar Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, perguntou, quem é esse Abimeleque e por que nós, siquemitas, temos de obedecer a ele? Não é aquele filho de Jerubaal? O braço direito dele não se chama Zebul? Ora, nós pertencemos a Amor e honramos o nome de Siquém. Por que haveríamos de bajular Abimeleque? Se eu estivesse no comando deste povo, a primeira coisa que faria seria me livrar deste Abimeleque. Eu diria na cara dele, mostre a sua força, Abimeleque. Vamos ver quem manda aqui. Zebul, governador da cidade, ouvindo o que Gaal, filho de Ebed, dizia,
ficou furioso e enviou secretamente alguns mensageiros a Abimeleque com este recado: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram para Siquém e estão tramando contra você. Faça o seguinte: traga suas tropas esta noite e arme uma emboscada no campo. De manhã, logo ao nascer do sol, ataque a cidade. Gaal e suas tropas saíram ao seu encontro. Daí em diante, você sabe o que fazer. Abimeleque e as suas tropas, divididas em 4 companhias, saíram naquela noite e armaram uma emboscada perto de Siquém. De manhã, Gaal, filho de Ebede, foi para a entrada da cidade. Abimeleque e suas tropas deixaram esconderijo. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, parece que tem gente descendo das montanhas. Zebul disfarçou: Parece homens, mas são apenas sombras nas montanhas, e mudou de assunto. Gaal insistiu: Veja, são tropas descendo de Tabureres, o umbigo da terra. Uma companhia inteira está descendo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Zebul disse: Onde está aquela sua coragem? Não foi você que disse: Quem é esse Abimeleque? Por que temos de obedecer a ele? Pois aí está ele com as tropas de que você fez pouco caso. É a sua chance, lute contra ele. Gaal, com o apoio dos líderes de Siquém, enfrentou Abimeleque, mas Abimeleque venceu. Gaal virou as costas e fugiu, deixando muitos feridos pelo caminho até a entrada da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo fugiu para os campos e alguém deu a notícia a Abimeleque. Ele convocou suas tropas, dividiu-as em 3 companhias e armou emboscada nos campos. Quando viu que o povo estava em campo aberto, saiu e atacou. Abimeleque e a companhia que estava com ele avançaram até a entrada da cidade. As outras 2 companhias perseguiram os que haviam saído da cidade e os mataram. Abimeleque lutou contra a cidade o dia todo, até que a subjugou e massacrou todos os moradores. Ele deixou a cidade em ruínas e jogou sal sobre ela. Quando os líderes da Torre de Siquém ficaram sabendo disso, foram até a fortaleza do templo do Deus da Aliança. Alguém informou Abimeleque de que o grupo da Torre de Siquém estava reunido. Então ele e suas tropas subiram ao monte Zalmon, montanha escura. Abimeleque pegou seu machado, cortou lenha e a carregou nos ombros. Ele ordenou aos seus homens: Façam o que eu estou fazendo depressa. Então cada um dos homens cortou um feixe de lenha e foi atrás de Abimeleque. A lenha foi empilhada sobre o abrigo da torre e eles puseram fogo em tudo. Todos que estavam na Torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Abimeleque prosseguiu para Tebes, ele sitiou Tebes e a conquistou. No centro da cidade havia uma torre bem protegida, e todos os habitantes da cidade com seus líderes se refugiaram ali, trancaram a porta por dentro e subiram para o topo. Abimeleque resolveu atacar a torre. Ele se aproximou da entrada para incendiá-la. Naquele momento, uma mulher jogou lá de cima uma pedra de moinho que esmagou o seu crânio. Ele chamou seu escudeiro e ordenou: Pegue a sua espada e me mate, para que eles não digam: Ele foi morto por uma mulher. O jovem pegou a espada e matou Abimeleque. Quando os israelitas viram Abimeleque morto, voltaram para casa. Deus vingou o mal que Abimeleque tinha feito contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez recair sobre os homens de Siquém todo o mal que tinha feito, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes 10. Tolá, filho de Dodô, foi o sucessor de Abimeleque. Ele também foi o libertador de Israel. Era da tribo de Zacar e vivia em Samir, nas montanhas de Efraim. Ele governou Israel 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, Jair de Gileade assumiu a liderança. Ele governou Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos e tinham 30 cidades em Gileade. Até hoje, as cidades são chamadas povoados de Jair. Ele morreu e foi sepultado em Camon. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Eles adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote, deuses de Arã, Sidom e Moabe, além dos deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Eles se desviaram e abandonaram o Eterno, deixando de servi-lo.
A ira do Eterno se acendeu contra Israel, e ele os entregou aos filisteus e aos amonitas. Naquele ano, eles oprimiram sem dó o povo de Israel. Durante 18 anos, eles tiranizaram o povo de Israel que vivia a leste do Jordão, na terra dos amorreus em Gileade. Então os amonitas atravessaram o Jordão para atacar Judá, Benjamim e Efraim, e Israel ficou profundamente angustiado. O povo de Israel clamou ao Eterno: pecamos contra ti, abandonamos o nosso Deus para adorar os deuses de Baal. O Eterno respondeu ao povo de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, até os amalequitas e os midianitas os oprimiram, vocês clamaram a mim e eu os libertei. Agora vocês me abandonaram outra vez, adorando outros deuses. Não vou ajudar desta vez. Façam assim. Clamem aos deuses que vocês escolheram, para que eles os livrem da encrenca em que vocês se meteram. Mas o povo de Israel disse ao Eterno: nós pecamos, depois podes fazer conosco o que achares melhor, mas livra-nos desta opressão. Eles baniram os deuses estrangeiros das suas casas e passaram a adorar apenas ao Eterno. O Eterno não deixou de ter compaixão das aflições de Israel. Os amonitas se prepararam para a guerra, acampando em Gileade. O povo de Israel acampou contra eles em Mispá. Os líderes de Gileade disseram: quem comandará a guerra contra os amonitas? Nós o faremos chefe de todos os moradores de Gileade. Novo Testamento. Lucas 5, do 17 ao 39. Certo dia ele estava ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia e até mesmo da distante Jerusalém se reuniu ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali, até ao meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: amigo, eu perdoo os seus pecados. A declaração irritou os líderes religiosos e os fariseus que cochichavam: quem ele pensa que é? Isto é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou: por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil, dizer eu perdoo os seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando a acreditar no que viam, e louvavam a Deus. Atemorizadas, diziam: nunca vimos nada assim. Depois disso, Jesus saiu, viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o: venha comigo. Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu: quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos. Eles também questionaram: os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê? Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda:
Ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo.